seja bem-vindo a mais um Labcast. Eu sou a Duda Freitas. Estamos hoje com mais um episódio da nossa temporada, trazendo os nossos líderes de tribo da nossa igreja. Hoje eu estou aqui com Ronald Bell. Oi, gente! Sejam E muito aí, bem-vindos, pessoal? gente. Oi. É um prazer ter vocês aqui. Prazer é todo Ronald e nosso. Bell são líderes da tribo Drip! do nosso Hype Uni, de 18 a 24 anos. Gente, falem um pouquinho de vocês pra gente começar. Então, gente, prazer. Meu nome é Maria Isabel. Eu tenho 23 anos. Faço faculdade de medicina. Tô no meu último ano. Graças a Deus. Até aqui o Senhor me sustentou. Tô na igreja fazem 7 anos. Liderei GC das Encontradas por um ano. GC das Herdeiras por um ano. E atualmente lidero a tribo Drip. Sou muito feliz liderando essa tribo maravilhosa. Amém. Então, pessoal, meu nome é Ronald, eu tenho 21 anos, eu curso Gestão de Recursos Humanos, assim como Isabel, eu tô no meu último ano. Tô na igreja há 5 anos, faz 5 anos que eu congrego na nossa igreja. Já liderei GC do Ministério Infantil, GC de Sonhadores, durante 2 anos. E também durante quase 2 anos eu liderei GC no Hype Uni. Hoje eu lidero a tribo Drip junto com o Bebel, uma tribo maravilhosa. E o que o Senhor tem para fazer esse ano é muito fera também. Glória a Amém. Deus. Amém. Gente, pra começar, o que é a Drip? Podem falar um pouquinho sobre Com isso? certeza. Vamos lá, eu vou começar falando sobre a palavra drip. Por favor, Porque porque é não uma grande incógnita É. pra todo mundo. não é uma tradução, elas são siglas. Drip significa Drift of Radiant e Messed People. Se garanta, Ligue! se garanta no inglês. que Se garanta. traduzindo, essa frase ela traz o significado do fluir de um povo radiante e imerso. Porque a nossa visão ela está estabelecida através de João 4,14, o versículo guia da nossa tribo, que fala sobre o rio de águas vivas, né? Jesus ele fala que quem beber dessa água nunca mais terá sede, mas dentro dele jorrará um rio de águas vivas que vai jorrar para a eternidade. E esse capítulo de João, capítulo 4, se a gente for ler uns versículos à frente, fala que quando Jesus ele foi a Samaria, ele teve que passar por Samaria. Porque na verdade ele estava indo para Galiléia, né? Uhum. E ele teve que passar pela Samaria. Quando a gente estava criando a nossa visão, esse versículo ele tocou muito no nosso coração, porque teve que passar por lá. A gente sabe que a gente vive aqui na Terra, mas a gente sabe que não é desse mundo. A gente sabe que o nosso destino é o céu. Amém. Mas enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente tem que fazer o que o Espírito Santo ele propôs a gente a fazer. Na nossa visão tem uma parada que a gente escreveu que é assim: aonde o Espírito quer agir, nós movemos. E aonde ele quer buscar, nós alcançamos. Isso Amém. significa que para onde o Espírito nos conduzir, a gente tem que ser esse povo que precisa fazer o que Deus ele espera da gente. A gente não abre mão Total. disso, entende? A gente realmente vive uma parada e vive o que Jesus ele quer. A gente não quer moldar algo ao nosso favor, a gente não quer moldar algo ao nosso conforto. A gente quer realmente fluir e a gente não tem destino. O nosso destino é aonde o Espírito Santo quer alcançar, é aonde o Espírito Santo ele quer mover. E a gente Amém. tá aqui realmente como servos, como peão, né? Se o Senhor quer que a gente faça, a gente vai fazer. Não tem pra onde correr e a gente também não quer correr disso. Amém. E um dos pilares também da nossa visão é sobre viver uma vida em profundidade em Deus, né? A gente entender que Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de água viva e a gente não consegue viver uma vida fora dessa fonte, se não se saciar de quem de fato Deus é. E pra gente experimentar dessa fonte, pra gente beber dessa fonte, a gente precisa viver o profundo em Deus. Não mais o superficial, não mais a beirada, não mais onde os nossos pés alcançam, mas de fato perder o medo da profundidade e se entregar completamente para o Espírito Santo, para quem Deus é. Amém. Amém. E esse mascote? Deixa eu só. Calma. Essa água viva, conta um pouquinho sobre ela. Tá. Essa água viva, a gente também quis fugir um pouquinho da caixinha de trazer um mascote comum. A gente queria trazer algo que as pessoas olhassem e tivessem a curiosidade de entender o porquê. E a água viva, a pessoa fica, água viva, rapaz, que é isso? Então a gente trouxe essa água viva justamente para que as pessoas tivessem essa curiosidade de querer saber. Então, são três pilares essa água viva. A primeira é a profundidade.
A água viva, ela não vive na superfície. Então, a gente espera que as pessoas, a quem a gente consegue passar essa visão, elas não queiram mais viver na superfície. Elas queiram viver o profundo com o Senhor, elas queiram ir mais longe, elas não se contentem com o raso, né? Porque o Senhor, ele não nos chama para viver o raso, ele nos chama Amém. para viver o profundo nele. A segunda coisa é a luminosidade que essa água viva, ela transmite, né, nas profundezas da água. E essa parte é uma parte bem aquilo que o Espírito Santo faz em nós e através de nós. A gente quer que não só o Espírito Santo habite em nós, a luz dele habite em nós, mas a gente consiga ser transparente ao ponto de que a luz do Senhor possa ser mostrada através de nós para outras Amém. pessoas. E a outra parte também da água viva, que é uma parte que eu acho que é uma das minhas partes favoritas, é que a água viva ela não nada contra o fluxo da correnteza do mar. E o fluxo do mar seria a palavra do Senhor, as promessas do Senhor. A gente não quer nadar contra aquilo que Ele tem para as nossas vidas, mas a gente quer nadar a favor das correntezas da palavra do Espírito Santo. Então, a água viva, ela traz esse significado de ser profundo, de ser íntimo, porque uma pessoa íntima transmite aquilo que há dentro dela, que é o Amém. Espírito Santo. E também que flui de acordo com as palavras e as promessas de Deus. Muito bom. A gente também teve essa visão visto a última estação em que o nosso ministério Hype Uni, ele viveu, né? Porque eu não sei Bebel, mas com certeza a gente pegou liderança nessa época onde muita gente não tinha mais a certeza do que estava fazendo e estava se esvaindo aos poucos, entende? E a gente via que, pelo fato do ministério ter essa proposta que as tribos, ela realmente é animada, as tribos, elas trabalham na gente o vigor da nossa juventude e o que a gente pode entregar para a nossa igreja, se a gente não tiver uma liderança fortificada, isso vai se esvair, entende? E quando a gente se viu nesse cenário, a gente pensou nessa imersão e nessa dependência, porque a gente sendo dependentes do Senhor e estando imersos na palavra dele, não tem como dar errado. Entende? Sim. Por isso que a gente fala, a gente não tem um caminho certo. A gente tem o Espírito Santo nos conduzindo para o caminho certo, que é Jesus, né? Então a gente busca muito estar imerso, a gente busca muito é, continuar refletindo essa luz, por isso a água viva, como o Bel acabou de explicar, porque a gente quer que isso seja trabalhado na gente, mas que isso também alcance outras pessoas. Amém. Antes de alcançar outras pessoas, que o nosso coração seja esse coração voluntário, tá ligado? Esse coração que realmente é disposto a fazer o que o Senhor ele espera da gente. É mais ou menos isso. A gente quer caminhar para esse lugar. A gente não quer ensinar pessoas, a gente quer aprender e partilhar. Muito bom. E é sobre isso que é o evangelho, né? Não é só É. sobre passar conhecimento, mas é sobre troca. Isso, Sobre e mesa. construir algo juntos, né? Muito bom, muito bom. E vocês falaram sobre beber da água, né? Que é o que tá no versículo base de vocês. Sim. O que pra vocês, enquanto tribo, significa beber dessa água? Porque muitas vezes a gente pode entender que é simplesmente ir pra igreja. É. Então, o que significa pra vocês, de fato, beber da água que Cristo oferece pra se tornar uma fonte? Cotidiano. A gente tá falando realmente sobre algo que é diário. A gente não bebe a água uma vez por semana, entende? A gente precisa da água. A gente precisa estar ali Isso. consumindo de Jesus. A gente precisa estar ali tendo essa fome, buscando, tendo essa sede, porque pronto, uma coisa que eu tava ontem no GC dos meninos, que a gente falou sobre João 15. E João 15, a primeira frase que Davi ele fala é uma pergunta, e ele fala, pô, quem tem o direito de habitar no Santos dos Santos? Entende? E essa pergunta pra gente é um grande confronto. Porque, de verdade, quem tem direito de habitar o Santo dos Santos é quem tem uma espiritualidade compatível com a do Senhor. Então, vamos lá. Para ter essa espiritualidade compatível com a do Senhor, o que é que a gente precisa fazer? Conhecer mais dele todos os dias. Entende? Beber dessa fonte é conhecer mais do Senhor. E é não abrir mão. A gente precisa conhecer mais do Senhor. Porque a gente precisa fazer e atender o chamado que o Senhor ele colocou na nossa vida. Entende? Quando a gente fala sobre beber da fonte, a gente não tá falando sobre momentos esporádicos. Eu não vou chegar lá no domingo na igreja, vou cantar o louvor que eu gosto muito, vou levantar minha mão, mas a segunda-feira ela vai ser totalmente diferente do que eu vivi no domingo. Muito bom. A gente vai viver uma parada que é hipócrita ao que a gente transpareceu um dia antes,
entende? Então, Isso. para que isso não aconteça, a gente precisa constantemente beber da fonte. É essa decisão diária, é essa decisão cotidiana de conhecer mais de Jesus, de beber mais de Jesus, entende? De Isso. ter a espiritualidade mais perto do Senhor, para assim poder habitar no Santo dos Santos, que é aonde o Senhor habita. Exato. Entende? E é esse lugar de segurança. Inclusive, o mesmo texto de Salmos 15, ele fala: quem tem essa busca, quem vive uma vida justa, quem realmente é enraizado nos princípios do Senhor, tem a segurança do Senhor. E essa segurança nos dá a ousadia necessária para falar desse mesmo evangelho para outras pessoas. Percebe que o beber da água não é simplesmente beber, mas também partilhar essa água. Aham. Exato. Exatamente. Porque é o mesmo versículo, tô falando muito, né? Mas o mesmo versículo é o versículo onde o Senhor ele alcança a mulher samaritana, né? E quando ela bebe daquela água, ela imediatamente sai para falar para outras pessoas quem é Jesus. E é isso que a gente veio fazer, tá ligado? É isso que a tribo DIP ela anseia. A gente conhecer mais de Jesus e mostrar mais de Jesus. Esse é o beber da fonte. E tem um versículo que é um versículo que eu gosto muito, que é Lucas 10:42, né? Que Jesus ele fala para Marta que Maria ela escolheu a boa parte. Maria escolheu, na verdade, a melhor parte, que foi, de fato, ficar aos pés do Senhor e ouvir ele falar. E nesse momento, foi um momento que eu estava refletindo muito sobre o que é beber da fonte do Senhor. É, de fato, experimentar aquilo que o Senhor ele tem para nós, dia após dia. Não apenas em um culto de domingo, não apenas em um culto de quarta, que são um dos nossos cultos durante a semana. Não apenas uma conversa mínima, mas de fato o cotidiano. Aquilo que a gente experimenta todos os dias. E se necessário for, a gente parar de fazer algum afazer da nossa casa. Se necessário for, a gente parar algum momento de estudar naquele determinado momento. Se necessário for, a gente precisar perder alguma coisa, mas se para isso for, de fato, construir uma vida íntima com o Senhor, se para isso for, de fato, eu estar aos pés do Senhor, é para isso que vale a pena. É para isso que a gente foi chamado, é para isso que a gente foi direcionado e designado. De fato, a gente experimentar a boa parte. Qual é a boa parte? Cristo. Sabe? Qual é a boa parte? É estar aos pés do Senhor, ouvindo ele falar. Que é entender que Cristo ele não veio à Terra pra instaurar um culto de domingo, né? É isso. Exato. Cristo ele não veio à Terra pra instaurar o 4 paredes que tu vai uma vez na semana ou Exato. assiste um culto de 1h30 e vai embora. Cristo ele veio instaurar a igreja. E a igreja é o partilhar, a igreja é olhar um no olho do outro e compartilhar dores, compartilhar conhecimento, compartilhar Cristo. E é viver Cristo todos os dias. E a gente não tá falando que é fácil também. Não. Isso não é um trabalho fácil. Exato. Porque, assim, a busca pela santidade, ela já é uma busca diária. Sim. Ela é uma busca de todos os dias. E tudo que é constante é algo que pode ser cansativo. E a gente sabe que vai ser difícil. Cristo ele não disse que ia ser fácil. Muito pelo contrário, né? Ele falou. Ele falou que ia ter guerra. Vai ter uma afliçãozinha aí, mas tem de bom ânimo, gente. Pois eu Tem de estou bom com ânimo. você. Como eu falei no início, né? A gente tá nesse mundo de passagem. Sim. E quem mandou a gente ter bom ânimo venceu o mundo. Exato. Entende? É pra esse lugar. E assim, a gente enquanto... Eu não sei, Bel, mas eu enquanto líder... Eu assumi liderança no Hype Uni, eu tinha 19 anos. Caramba. Eu peguei liderança de GC, eu tinha É 19 só um ano a mais do que a idade mínima do Uni, né? É, só um ano a mais. Na verdade, foi no ano que eu subi, que eu ainda fiquei com 18 no Olha, ano. denúncia! Perdão, galera. Pastor, hoje eu estou no Uni. Hoje eu estou no Uni. E assim, quando eu assumi, eu já tinha meninos no meu GC de 30 anos. Caramba. Entende? E assim, tendo posto de liderança, a gente sabe que a gente busca o Senhor não só pela nossa vida, mas também pela vida dos nossos liderados, né? Aí eles olhavam pra mim assim, porra, tu tem 19 anos, eu tenho 30, um filho, eu já vivi muitas coisas, então assim, ministrar esse cara era muito difícil, tá ligado? Ministrar esses meninos era muito difícil. Então assim, o Senhor ele já me colocou num lugar aonde essa busca por uma identidade já formada, porque assim, homens de 30 anos já têm uma identidade formada, por mais que eles não tenham conhecido Jesus, mas modificar essa identidade para uma vida cristã também era pegado, entende? Aí assim, eu tinha que buscar Jesus não só porque eu estava em formação no processo de liderança, mas porque eu tinha homens adultos no meu GC que também precisavam conhecer mais de Jesus, mais de Cristo e ter essa identidade firmada também. Porque mudar a ideologia de toda uma vida já estabelecida era complicado, É muito entende? difícil. É muito difícil.
Aí eu vivi muito isso, essa forja do Senhor nesse cenário, entende? Tipo, tu é agente de transformação, porque assim, pelo menos eu pegava essa responsabilidade pra mim, sou agente de transformação aonde eu estou pisando, porque o Espírito Santo me colocou ali. Não é possível que não exista um propósito através disso tudo, entende? A gente não acredita numa fé por acaso. A nossa fé ela é estabelecida em princípios que realmente vêm do céu. É uma fé que nos dá certeza no que a gente está fazendo, entende? Aquela ousadia que a gente já comentou. A gente está debaixo da graça do Senhor, então a gente tem a ousadia necessária para fazer o que o Espírito Santo ele quer que a gente faça. E só a última coisa, eu acho que tu tem algum outro ponto pra falar, né? Mas é a gente não viver uma vida bebendo da água que Cristo é, não viver uma vida de aparência, né? Isso. E às vezes a gente acaba no meio da rotina, vivendo de fato uma vida de aparência. A gente acha que postar uma foto no Instagram, postar uma música, um louvor no Instagram, dita quem nós somos em Cristo, mas não dita, né? Então, assim, nós somos chamados para viver o profundo do Senhor na realidade de quem Cristo é, e não da aparência apenas, sabe? Tipo assim, a gente não quer que seja um momento de aparência, mas que seja um momento de reflexão, de forja, de profundidade, de mistérios revelados na presença do Senhor. E esses mistérios revelados, eles não são revelados na superfície, porque no mar existem muitas coisas, mas a gente só conhece aquilo que tem no mar quando a gente vai pro profundo. Isso. Caramba! Da mesma forma com o Senhor, a gente só conhece o íntimo, o mistério, o secreto do Senhor quando a gente tá no profundo. Então, não mais de aparência, mas profundidade em Deus. Tem uma... Eu tenho muitas coisas pra falar. Tem uma frase que eu acho que tem escrito na parede do quarto de Luana, que eu lembro. Essa frase, ela me pegou. Quando eu entrei no quarto de Luana pela primeira vez, tem um post-it lá, escrito isso, e que me lembrou muito isso que a gente tá conversando, tem dizendo assim, que o Senhor, ele me dê coragem de entrar no mar e voltar molhado. Muito bom. E eu acho Muito que é bom. exatamente isso, porque muitas vezes a gente pega... Muito bom, Luli. Porque Luana da muitas... gripe. Porque muitas vezes a gente pensa que a caminhada com o Senhor é algo linear. Sim. Que eu vou e vai dar tudo certo sempre. Mas que muitas vezes você vai sim dar aquela afundada. Sim. Que muitas vezes você vai ter dúvidas. Mas é entender onde os meus olhos precisam estar fixos e que o Senhor ele me dá coragem de pelo menos ter uma parte, sabe? De receber uma parte. Por mais que não seja uma caminhada perfeita, mas eu preciso buscar pelo menos uma parcela daquilo que ele é. Porque uma parcela já é mais do que suficiente pra gente. Muito bom. Sabe? Uma parte já é muito mais do que a gente poderia pedir. E falando sobre sede, que a gente tava conversando, só bebe da fonte quem percebe que tem sede, né? Sim. Se você for ver a passagem da mulher samaritana, ela foi ao poço porque ela tinha sede, ela queria beber água. Então ela percebeu uma carência Uma dentro falta. dela, uma falta, algo estava faltando. E aí, como é fazer essas pessoas entenderem? Porque muitas vezes a gente tá vivendo no mundo e a gente não percebe que a gente tem uma falta. A gente tá ali alimentando com outras coisas, mas a gente não se toca de que tá faltando alguma coisa. Eu tô todos os dias tentando preencher. Então, que sede é essa? É sede do quê? E como é que faz as pessoas entenderem que sede é essa? E que precisam saciar com a água que realmente sacia? Caramba, é uma pergunta muito complexa, Eu porque... Também gostei. Mas não deixa de ser complexa. Porque é muito difícil a gente perceber, de fato. Mentira, não é muito difícil a gente perceber, é muito difícil a gente aceitar. Total. Muito bom. Porque a gente sabe que falta algo, porque nós fomos criados para o Senhor. E eu deu vontade de brigar, só que ela tava no meio do raciocínio, não podia fazer nada. Faz. Nós fomos criados para o Senhor. Quando Adão ele foi criado, o Senhor, Deus, Jesus, a Trindade, olhou aquilo tudo e fez assim, caramba, tá tudo perfeito, mas ainda falta algo. E daí é quando ele cria Adão. Adão ele foi criado para, de fato, experimentar a criação que Deus fez, mas ele foi criado para o Senhor, para Cristo, porque Cristo via que faltava algo. Dentro da Bíblia, ele fala assim, o Senhor, ele procura por verdadeiros adoradores, ou seja, o Senhor, ele está em busca daqueles que, de fato, ele criou e designou dentro deles,
a verdadeira identidade de Cristo. Então, o Senhor, ele nos criou para ele. Então, a falta já existe em nós, só falta com que a gente, de fato, aceite. Porque a gente já sabe, sabe? E daí, uma coisa que a gente precisa ver são 2 pontos. Primeiro, o primeiro ponto são para as pessoas que já estão na igreja, né? Que deixam de ler a Bíblia. Aí, caramba, deixei de ler a Bíblia um dia. Ah, mas tem problema não. Aí deixa de ler a Bíblia de novo. Aí deixa. Aí já não ora mais. Aí quando vai ouvir um louvor, prefere ouvir qualquer outro louvor, qualquer outra música do que de fato um louvor. Então essa pessoa que já está dentro da igreja já está tendo uma sede do Senhor que ela mesma não está percebendo, mas ela já está deixando de beber da fonte. Porque ela está deixando as coisas que ela deveria estar fazendo de lado, sabe? Então, a primeira forma da gente perceber que a gente tá com sede é quando a gente deixa de fazer aquilo que nós deveríamos fazer para nos saciar. Isso para pessoas dentro da igreja. Para pessoas que estão fora da igreja, a gente começa a perceber quando existe um vazio. Quando a gente tá em uma balada, a gente olha para um lado, para o outro e fala, caramba, esse não é o meu lugar. Aqui, o que é que eu tô fazendo aqui? E eu ouço muitos relatos de muitas pessoas que falam, eu não sei porque eu ainda vou. Porque sempre que eu chego em casa, eu não entendo o motivo de eu estar lá. Eu não entendo o porquê eu fui. Eu não consigo me preencher. Eu não consigo, de fato, me sentir pertencente naquele lugar. Porque você não é pertencente naquele lugar. Amém. O lugar que você foi chamado é na presença do Senhor. E a outra coisa também é quando... É que eu ouço muito também, é assim, Bel, eu bebo, eu uso drogas, eu fico com meninos, eu fico com meninas pra eu tentar esquecer alguma coisa que tá acontecendo na minha vida. E isso também é quando a gente percebe que tá tendo uma sede do Senhor, sabe? Sim. Quando a gente tenta preencher com qualquer outra coisa que não seja a presença do Senhor e a gente sabe que não preenche. Então é nesse momento também que a gente começa a entender que a presença do Senhor ela é essencial na nossa vida. É nesse momento que a gente consegue entender que bebida, droga, pessoas, ficar com pessoas, se relacionar com pessoas, não vai fazer com que você seja preenchido, porque quem preenche a nossa vida é o Espírito Santo, é Jesus, é Cristo, é a palavra dele. Então é dessa forma que a gente de fato começa a perceber que existe uma falta e essa falta é de Cristo, sabe? E a gente vive, enquanto ministério, uma faixa etária que essas coisas elas são propostas pra gente cotidianamente, entende? É muito comum, né? Muito comum. E às vezes pra gente querer fazer parte de um grupo, a gente acaba cedendo a essas coisas, entende? Mas é ao ceder a essas coisas que a gente também percebe que aquilo dali é algo vã, é algo fútil, entende? É tão fugaz que não completa. E essas pessoas elas chegam até a gente para conversar sobre esses assuntos e eles mesmo intrinsecamente não percebem que essa falta ou isso que torna eles fugaz, essa atitude deles fugaz, é realmente a falta do beber da fonte, a falta do beber de Jesus, entende? E sobre a galera que tá na igreja, a gente ontem estava fazendo estudo, voltando para Salmos 15, sobre isso de habitar na presença do Senhor, entende? Porque assim, quando a gente já é cristão e a gente tem essa caminhada, a gente sabe aonde está a fonte. A gente sabe da onde a gente tem que beber. Então qualquer outra coisa que fuja disso, que fuja do que Jesus ele espera da gente, a gente já tem que abdicar. Porque a gente não foi chamado para estar nesse lugar, entende? Aí vamos lá. A gente tá na igreja, a gente sabe desses princípios, mas ainda assim a gente tende a beber de outras coisas. E como é que a gente resolve essas coisas? Porque assim, um dos questionamentos que foi levantado no GC de ontem, para quem não sabe, GC são nossos grupos de crescimento, foi que, porra, se eu tô na igreja, eu sei que um colega meu, um amigo meu, está bebendo de outras fontes, mas eu não denuncio. Por que eu não denuncio? Entende? Porque eu não chamo para conversar. Porque eu não chamo o meu líder para estar dentro desse assunto. Sim. Se a gente vê que tem um irmão nosso, um amigo nosso bebendo de outra fonte, que não é essa fonte, e a gente não tem a coragem de denunciar, é porque às vezes a gente sabe que existe algo na gente que também precisa ser trabalhado.
Tu entende? Muito bom. Volto a dizer, a última frase que Davi ele escreveu desse salmo era que quem pratica as coisas boas que vêm do Senhor vive sobre segurança. Então a segurança também te dá a liberdade de chamar esse irmão e mostrar pra ele o que é realmente beber da fonte certa. Porque sempre vai ter alguma coisa, né? É, Você não vai ser santo. não. Não até Jesus voltar. Isso. Então, sempre vai ter algo. Eu Exato. sempre vou ter um ponto. Obviamente, se eu caio no pecado da mentira, por exemplo, eu não vou exortar Bel de mentira se eu não tô arrependida do meu primeiro. Não faz Exato. sentido, seria hipocrisia da minha parte. Mas eu não exortar Bel, que é minha irmã, que eu amo, porque eu também tenho pecados, eu estou deixando de amar Bel. Isso. Exato. Porque o Deus, ele corrige aquele a quem ele A quem ama. ama. Exato. Então eu também preciso corrigir a minha responsabilidade enquanto cristã, enquanto irmã em Cristo. Isso. Virar e dizer, ei, cara, vou te ajudar. E não é uma correção no sentido de vou me elevar acima disso, ou vou mostrar que eu sou melhor que você, ou te colocar pra baixo. Não, cara, eu sei que você pode mais. Exato. Eu sei que o Senhor colocou algo diferente dentro de você. Então, vamos comigo, eu vou te ajudar, vamos fazer um devocional, vamos fazer um jejum, vamos orar junto sobre isso. Acompanha essa pessoa. Mas é a nossa responsabilidade enquanto corpo de Cristo. E é algo muito difícil de fazer. É. Obviamente, é algo que te desafia, mas precisa ser feito. Mas que também liberta, né, velho? Porque Sim. o que a Bíblia fala é que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, pô, para nos Amém. perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, assim, o Senhor, ele sabe que às vezes na caminhada a gente vai cair. A gente não é forte o suficiente. A gente depende de Sim. quem é forte o suficiente, entende? Mas ao cair, velho, confessa. Ele é fiel e justo. Tem noção, pô? O que ele deposita sobre a gente é fidelidade e justiça. Esse teu pecado, ele não vai te definir. Isso não é o que vai fazer a fonte secar sobre sua vida. A fonte, ela Total. sempre vai estar lá, entende? Então, assim, ele quer te buscar, ele quer te encontrar. Mas quando a gente já tá na igreja, a gente sabe onde ele tá. Entende? Então não é aí que você tem que parar, não é aí que você tem Sim. que cair. E é aí que a gente tende a pensar como o mundo pensa, né? Porque o mundo, ele relaciona tudo a merecimento. Isso. Sim. Então, se eu não tô merecendo, então é porque então a fonte parou de jorrar, mas a fonte do Senhor, ela não está relacionada a quem você é, mas a quem Cristo é. Isso. Exato. Não é nada a ver sobre merecimento. Exato. Não tem Irmão, nada. Você não merece nada. É tudo graça, entende? Você não merece o que você tem. É Você não tudo merece graça do respirar e Senhor. você tá respirando. Não é, mano. É nesse Deixa Fala, no teu literalmente, né? paninho e volta pra Jesus. corte da notícia corona. Mas é isso. É exatamente isso. E uma coisa também que a gente precisa ter na nossa mente é que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Nossa, sim. Então, assim, não é sobre aquilo que você faz, não é sobre aquilo que você pratica, mas é sobre a graça do Senhor liberada sobre a tua vida dia após dia, cara. Tem um versículo que tá lá em João, que Jesus ele fala assim, de modo algum te lançarei fora. Então, não existe justificativa suficiente que você possa apresentar que o Senhor falaria, verdade, né? Não vai estar dando mais. Não vai estar dando mais. Não existe justificativa. Ah, Bel, mas eu peco todos os dias. De modo algum, eu te lançarei fora. Ah, Bel, mas eu roubei. De modo algum, eu te lançarei fora. Ah, Bel, mas eu cometi algo que é imensurável. De modo algum, eu te lançarei fora. Porque o Senhor, ele é o Deus Pai que lança misericórdia e graça dia após dia sobre as Glória nossas a vidas. Deus. Então, assim, tem lugar na mesa, sabe? Tem lugar na mesa do Senhor. E é entender as duas moedas, as duas faces da moeda da Sim. graça, né? Luciano Subirá, Graça Transformadora, esse livro é absurdo. É bom. E ele fala exatamente isso. A mesma graça que diz, eu não te lançarei fora, é a graça que diz, levanta e não peca mais. Exato. Então não é entender isso como um aval pro seu pecado. É entender que Cristo, ele não precisa que você seja merecedor, mas ele também não deseja que você permaneça nesse lugar que você tá. Exato. Porque Deus, em Gênesis, ele te criou para um motivo que era adorar a ele. Exato. Se você não está caminhando nisso, então você não está caminhando segundo a sua real identidade. Exato. E é o que o Senhor fala pra mulher adúltera, né? Ele olha pra quem tava lá ao redor e fala assim, quem nunca pecou que atira a primeira pedra. Ninguém atirou. E daí ele faz, tá vendo? Cadê os teus acusadores? Nenhum está aqui. Então vá e não peques mais. Então, o Senhor derramou graça sobre ela, mas ao mesmo tempo que ele derramou graça sobre ela, ele deu uma instrução clara. Vai e não peques mais. Ele capacitou ela. Isso, pra não fazer isso. Então, o Senhor, ele te chama, ele te exorta, ele te traz pro profundo, de fato, ele te traz para aquilo que ele quer, pro centro da vontade dele, e ele te dá uma instrução clara. Vai e não peques mais. E eu acredito que todos nós que já tivemos esse encontro com Jesus, a gente sabe. A gente tem
exatamente a virada de chave nesse momento. Quando o Senhor, ele perdoa, quando a gente entende quem a gente é em Cristo e principalmente quem ele é na gente. A partir desse momento, a gente não tem como não seguir essa instrução. Entende? Pô, Cristo, ele é isso na minha vida. Não tem como eu viver de outra forma. Não tem como eu viver de uma maneira com que ele não esteja presente. Sim. Porque eu sei quem eu sou nele também. Entende? Amém. Isso é muito pegado. E glória a Deus por isso, né, velho? Glória a Deus por isso. Se a gente for perceber também, a nossa geração ela tem um mal muito grande de consumismo, né? Isso é algo muito forte no nosso meio. A gente tem mania de consumir tudo e a gente trouxe isso para o evangelho. A gente tem mania de consumir o evangelho muito mais do que colaborar com o evangelho. A gente entende que ser cristão é ir para a igreja, sentar lá, assistir um culto que eu só assisto e saio bem se me agradar. Sim. Isso. Se os louvores, a pregação me agradarem. Ao invés de voltar ao Antigo Testamento e lembrar que o culto era sacrifício. Então você ia ao templo, derramava algo e saía de mão vazia. Nunca era sobre você receber algo. Nunca foi sobre você sair cheio. E aí, como é que você quebra isso nessa geração, né? Como é que você quebra essa cosmovisão do consumismo e traz uma ideia de quando você recebe, você vira uma fonte. Aquilo ali não para em você. Não é pra você. A água que você bebe não é pra simplesmente você, mas é pra o outro. Como é que a gente quebra isso nessa galera? A gente quebra isso quando a gente entende. Eu li uma frase do livro recentemente que foi assim: quando a gente tem consciência do nosso pecado, a gente começa a ter a consciência da tamanha misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Então, a gente quebra isso quando a gente começa a ter uma vida cristã consciente. Uma adoração consciente, sabe? Porque a gente vive muito no emocionalismo. Tipo, porque eu preciso ir pro culto e eu só vou ser cheio se eu chorar. Eu só vou sair, de fato, cheio da presença do Senhor se alguém orar por mim e revelar alguma coisa. A gente não tá preocupado em ouvir a palavra do Senhor. A gente tá preocupado em ouvir uma palavra que massageia o nosso ego. Isso. Total. Porque a gente quer viver uma vida emocional. E o Senhor, ele não chama para que nós sejamos cristãos. Tô fanha, né? Mas emocionalista. Ele nos chama para ser cristãos conscientes. A gente entender de fato quem Deus é, a gente entender de fato para o que o Senhor nos chamou e a gente entender de fato para aquilo que o Senhor de fato dedicou a vida dele por nós, sabe? A cruz teve um preço. E do mesmo jeito que a cruz teve um preço, a gente também tem um preço. A gente também viver a nossa vida com Cristo também tem um preço a pagar, sabe? Obviamente, a era de sacrifícios passou, né? Porque o maior sacrifício foi o Senhor na cruz por nós. Mas viver uma fé consciente é entender que dia após dia a gente entrega algo ao Senhor. Que dia após dia a gente precisa de fato se dedicar à presença do Senhor. Não é apenas sobre receber, não é apenas sobre chorar, não é apenas sobre alguém orar sobre você e revelar algo que, ai meu Deus do céu, só eu tinha falado isso com o Senhor, com Jesus. Ninguém mais sabia. Não é sobre isso. É eu entender que mesmo que ninguém falar, eu vou estar lá com o Senhor. Isso. Mesmo que eu não chore no culto, eu vou estar lá no Senhor. Isso. Mesmo que aquela palavra naquele dia não tenha feito sentido para aquilo que eu estou vivendo, eu vou estar lá com Jesus, porque a nossa vida com Cristo, ela não é limitada por 40 minutos dentro de um templo. Ela não é limitada por 30 minutos de uma pregação. Ela é dia a dia, ela é uma fé consciente, ela é um cristianismo consciente, sabe? Então, a gente quebra esse consumismo do evangelho quando a gente começa a ter consciência do evangelho. Cara, o que é o evangelho? Sabe? Quem Deus é? Pra que o Senhor ele me chamou? Qual é o verdadeiro significado da palavra ser cristão, da palavra evangelho, sabe? Então, quando a gente começa a ser consciente na fé, a gente começa a quebrar esse consumismo de assistir um culto, ouvir um louvor e fazer uma oração ali que muitas vezes é uma oração ensaiada. E não o teu coração aberto para Cristo. É o culto racional de Romanos 12, né? Isso. Sim. A gente começa a quebrar isso na galera quando a gente faz eles entenderem que Cristo ele chama a gente para se esvaziar de si mesmo. A gente não vai no culto para receber mais. A gente vai no culto para realmente se esvaziar, para Sim. entregar tudo. Entende?
como o Bel falou, a gente tem que entender que esse amor que nos salvou, esse amor que leva, que coloca no nosso coração até o desejo de ir no culto, de caminhar com a vida com Jesus, foi um amor sacrificial. Total. Foi algo que custou, entende? Isaías, ele fala, pô, foi por conta das nossas transgressões que ele foi crucificado. Foi por conta do mal que existia na gente que ele foi à cruz, entende? E isso custou muito caro. Isso custou muito para o Senhor, pô. Um filho unigênito, entende? Para salvar toda a humanidade. Então, assim, quando a gente... Vamos pegar esse exemplo do culto. Quando a gente tá no culto que a gente não tá sentindo nada e mesmo assim a gente tá lá, isso prova fidelidade pro Senhor. Sim. E o preço dessa fidelidade foi cara, entende? Eu vou chorar. O preço dessa fidelidade foi caro. Então, assim, Cristo ele não tá chamando a gente para a igreja só para receber, só para realmente o culto só vai valer a pena. Se alguém orar por mim, se alguém entregar uma profecia, mas ele quer que você esteja lá com fidelidade, porque o amor dele prevaleceu antes da nossa vontade. Amém. Entende? Antes do nosso discernimento, o Senhor é. Antes da nossa vontade, da nossa querência, o Senhor é. Entende? Então a gente realmente vai para se entregar, para se esvaziar, porque ele é, não porque ele precisa provar. Tudo que foi provado já foi provado na cruz. Hoje a gente vive debaixo dessa graça por conta desse sacrifício. Então não existe essa parada de eu vou pro culto porque eu quero receber. Se eu não receber, o culto não valeu a pena. Pô, mano, e o culto racional? Algo que tem que começar no teu coração, algo que o Senhor ele tem que trabalhar aí em você. Não é a igreja que vai fazer isso, é o teu relacionamento. E tudo que você já recebeu na cruz, né? Sim. Caramba, isso não foi... ser suficiente. Não é suficiente. É. Cristo ter morrido por você na Não é cruz suficiente. não foi suficiente. Você ainda quer mais? Sabe? Exato. A música Cristo fala muito sobre isso, né? Cristo é tudo que Deus poderia nos dar. Tudo. Sabe? Tudo que poderia ser entregue, o melhor, já foi. Já foi entregue. Você não precisa buscar outras coisas. Exato. A sua adoração deveria ser pautada nisso e somente nisso. Gente, uma coisa que Paulo fala, que é incrível. Ele fala, viver é Cristo e morrer é lucro. Vou repetir. Viver é Cristo e morrer é lucro. Cara, a vida dele era direcionada para Cristo, porque não importava nada para Paulo importava, senão a presença de Cristo. E quando ele fala morrer é lucro, não é porque ele era um suicida, é porque ele sabia que quando ele morresse, ele ia encontrar Cristo. Ele sabia que nem a vida dele valia mais, né? Exato. Nem O que ele valia mesmo valia mais. Era Cristo. E que a vida dele só valia pra levar Cristo. Exato. É o que Filipenses fala, né? Considero tudo como perca, depois de encontrar a glória que há em Cristo. Tribo drop. entende? Tribo drop. Muito bom, gente. Que momento bom, que tempo bom, que mesa boa. Muito bom compartilhar do evangelho com vocês. E eu declaro em nome de Jesus que essa vai ser uma temporada de muita graça e derramado, Senhor, sobre a vida de vocês, que muitas pessoas vão ser alcançadas pelo verdadeiro evangelho. Amém. E não só serem cristãos nominais, mas cristãos verdadeiros e com adoração racional. Amém? Amém. Gente, muito bom. Se você está no YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Se você está no Spotify, nos siga, assiste podcasts anteriores. E é isso, gente. Tem muito mais pela frente, em nome de Jesus. Amém. Amém.